houve uma crítica posterior que o Brasil abandonou então as ferrovias para, né, dar prioridade para a indústria automobilística, ou seja, num país de dimensões continentais como o Brasil, isso acabou se tornando um problema, né? Ficamos muito dependentes do petróleo e assim por diante. Mas isso é outra história, né? Vamos seguir em frente. Podemos dizer, resumidamente, que Vargas priorizou a indústria de base, enquanto que Juscelino a indústria de bens de consumo duráveis. O Juscelino, logo que assumiu, né, houve duas rebeliões, sem grandes proporções, mas enfim, né, mostravam o descontentamento ali do setor militar, mais conservador, em Jacareacanga e Aragarças, mas foi rapidamente, né, contornada, e a postura do Juscelino, né, foi mostrando ao longo dos anos, né, que ele não tinha aquela postura tão nacionalista quanto Getúlio. Isso vai desarmar, né, um pouco a oposição, inclusive tomando medidas repressivas contra alguns sindicatos, enfim. Então, aquele argumento, né, de identificá-lo, né, querendo colar, né, o Juscelino numa postura mais à esquerda, acabou não acontecendo e ele conseguiu governar. Inclusive, pessoal, veja só, nós estamos aqui mais ou menos no meio, né, da chamada República Populista. Temos 5 presidentes, né? O Dutra, o Getúlio que voltou, o Juscelino, que nós estamos vendo agora. Posteriormente nós vamos ver o governo do Jânio e vamos ver o governo do João Goulart. Veja, desses 5 presidentes, só 2 conseguiram terminar o mandato, né? Então você percebe como era tensa a política nesse momento brasileira. Quem que terminou? O Dutra, que tinha uma postura mais conservadora, e o Juscelino. O Getúlio cometeu suicídio, o Jânio renunciou e o João Goulart foi deposto pelo golpe militar de 64. Né? Então, como eu disse, ilustrando aí essa tensão que foi, né, esse período aí. Como disse, aquela questão ali do desenvolvimentismo, foi assim que ficou conhecida a sua política, ele combinou, né, então, a atração do capital estrangeiro com também uma intervenção estatal. Afinal de contas, foi, né, no seu governo foi construída Brasília. Então isso óbvio que vai gerar emprego, né? Tinha também muito a ver com aqueles que chamavam Marcha para o Oeste, imitando um pouco, né, aquele slogan dos americanos, enfim, então construir uma capital, né, que desde a época do Dom João VI a gente já havia, né, essa preocupação em levar a capital, né, mais para o interior, ou seja, no Rio de Janeiro ficaria muito vulnerável a uma invasão, né? Agora, eram outros tempos, né, outros objetivos, mas a ideia era então desenvolver mais aquela região, né, menos desenvolvida, que era a região mais no interior do Brasil. Por isso, então, foi escolhido, né, a região central, ficaria, vamos dizer assim, equidistante do norte, do nordeste, do sul, e outros, né, críticos diriam ficou longe de tudo, mas enfim, essa foi a proposta. Como eu disse, gerou emprego, né? As construtoras no Brasil, que, né, infelizmente, aí, como você sabe, muito envolvida, né, em problemas, escândalos aí, foi mais ou menos nessa época que elas se fortaleceram muito. Né? Agora, gente, é óbvio que teve um custo, né? Quer dizer, se não assim, né, todos os governos poderiam fazer, né, uma política assim para gerar emprego. Então, em economia não é tão simples assim. Muitas vezes, né, você fala, principalmente né, um país que tem uma economia como a brasileira, que não é uma economia tão forte comparada com a Europa, Estados Unidos, muitas vezes é aquele ditado popular, né, você cobre um santo e descobre o outro.